1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8. Amém? Capítulo 5, versículo 8. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Igreja, hoje foi falado a campanha em Tiago, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Então, veio no meu coração aqui, nós estar refletindo um pouco sobre o nosso adversário. E aqui nós lemos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aqui, igreja, os cristãos, quando ele escreve aquela carta, eles estavam sofrendo perseguição, sofrimentos, lutas espirituais e físicas. Eles estavam passando por grande tribulação. E ele vai dizer para eles aqui, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que ele está querendo dizer aqui? Quando você está passando por tribulação, por lutas, as coisas começam a dar errado na sua vida, ele está dizendo o que no versículo 8 aqui? Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firmes na fé. Olha o que ele vai dizer: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ele está dizendo que o diabo vai tomar proveito das suas fraquezas. É isso que ele está dizendo. O diabo ele vai aproveitar da sua luta, das suas dificuldades. O diabo vai aproveitar se o patrão te mandar embora. O diabo vai aproveitar quando as coisas começam a dar errado dentro da sua casa, na sua família. O diabo vai tomar proveito quando você estiver doente. Ele vai vir usando as estratégias dele conforme a sua fraqueza para te debilitar, ao ponto de você desviar. E sabe o que ele vai fazer? Ele, como leão, ele fica ao derredor esperando você dar legalidade. Quando você distancia de Deus, ele vem e traga sua alma. É isso que ele tem feito com muitos. Quantas pessoas, irmãos, outrora foi crente, orava, buscava a Deus, a pessoa cantava na igreja, a pessoa pregava a palavra, a pessoa vivia uma vida de santidade. De repente o diabo foi tomando ali legalidade nas fraquezas da pessoa, porque todo mundo, meus irmãos, é carne. Os irmãos acham que o diabo não sabe que nós somos carne? O diabo sabe que você é carne. Ele sabe que ao mesmo tempo que você parece estar forte, talvez no outro dia você está fraco. Então ele vai aproveitar disso. Ele vai estar ali ao redor. Como que ele age, igreja? Ele pode usar uma pessoa para te tentar nos momentos de fraqueza. Uma pessoa chegar para você e falar, não, deixa o seu ministério, vamos fazer outra coisa. Ou na sua própria mente, ele pode se levantar contra você. É isso que ele está dizendo aqui, olha, vigiai, porque o vosso adversário está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando a quem possa tragar, igreja. Sabe o que eu imagino? Eu imagino o diabo andando na cidade assim, ó. Ele passa perto de uma pessoa ali no bar, bebendo, talvez quase caindo ali, e o diabo está ao redor dele ali, ó, só esperando o momento de tragar aquela alma. De repente o diabo está andando. A palavra diz no livro de Jó, igreja, que Deus falou para o diabo, falou, de onde vem Satanás? Aí ele falou assim, olha, de onde eu venho? Eu venho de passear sobre a terra. Ou seja, meus irmãos, os demônios, Satanás, ele está passeando, ele está andando. Vocês acham que os demônios não entram dentro de uma igreja? Os demônios não passam? Meus irmãos, é que você tem o olho físico e não tem o espiritual. Se Deus permitisse, você ia ver demônios e você ia ver anjos. Porque nesse mundo é guerra entre anjos e demônios. Ele está ao redor da igreja. Eu imagino isso. Ele passa ali no prostíbulo, vê aquelas pessoas ali. Ele fica só esperando. Ele passa numa encruzilhada, numa macumba, ele fica esperando uma pessoa talvez bêbada, dando legalidade para o diabo, para armar um acidente, a pessoa acidentar ali, o diabo tragar aquela alma. O diabo, meus irmãos, ele é muito esperto. E eu quero dizer uma coisa, igreja, ele quer que as pessoas, ou os pregadores principalmente, se calem e não venham falar sobre ele ou as suas artimanhas. Ele não quer, igreja. Ao contrário, ele fica furioso quando alguém revela suas artimanhas, porque ele sabe que as pessoas, elas vão abrir o olho e não vai ser enganada por Satanás. Ou seja, quando se troca o evangelho, o diabo fica tranquilo, porque ninguém está combatendo contra ele,
Ele está tragando as almas, ele está enganando as almas. A Bíblia vai falar no livro de Apocalipse, igreja, que o diabo, ele ia vir para tentar enganar todo mundo. E a Bíblia fala que ele ia ter êxito. O diabo ia ter êxito, a Bíblia fala. Não era o evangelho que ia ter mais êxito. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Deus não obriga. É por isso que o diabo tem êxito. Porque Deus não obriga ninguém a se converter. É as pessoas que rejeitam e viram as costas para Deus. Então o diabo tem legalidade aí. É por isso. Mas o poder de Deus é muito maior do que de Satanás. A prova disso é que quando uma pessoa se converte de coração, Deus transforma e muda a vida dele. Ele se torna uma nova criatura, Deus transforma, Deus liberta, Deus restaura, Deus levanta, porque a pessoa creu no evangelho, ele se entregou para Jesus de coração. Então o diabo, ele não vai mais estar ao redor da pessoa ali, meus irmãos, ali, tranquilo ali, achando que vai tragar, não. Porque a Bíblia fala em Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Livra de quem, igreja? O anjo do Senhor acampa ao redor, não de redor. Quem fica de redor é o diabo. O anjo fica ao redor daquele que teme a Deus e o livra. Livra de quem, igreja? Livra do diabo. Ele persegue você todo dia. Ele está tendo êxito, meus irmãos. A prova disso, só basta pesquisar e você vai ver. Quantas almas já caiu no mundo? 40 milhões de desviado. Pode pesquisar. Já tem 40 milhões de desviados. Sabe o que significa isso? Aqueles que creram em Deus e foram enganados pelo diabo. E esse número só vai aumentando, igreja. Quanto mais vai chegando o final dos tempos, mais vai aumentando. Porque a Bíblia fala que o diabo ia ter êxito. Imagina aquela época atrás que não tinha, né, o IBGE para fazer cálculos, né? Ou tinha os cálculos lá, hoje internet, rede social, que eles descobrem muitas coisas. Não existia. Então esse número passa muito mais. Esse número é muito mais do que 40 milhões de desviados. Por quê? O diabo está fazendo êxito. E a igreja, irmãos, que lê a Bíblia, a igreja que busca a Deus, a igreja que santifica, ela prepara, o diabo não pode tocar nessa pessoa. A Bíblia fala, meus irmãos, que a nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus, e o diabo não pode tocar. Se o diabo, meus irmãos, pudesse te tocar, ele te matava. Mas a Bíblia fala, igreja, que nós seríamos provados. Você e eu vai ser provados. A Bíblia também diz aqui, 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para que conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Timóteo, é o seguinte: você, como servo do Senhor, você não vai contender com ninguém. Seja manso, apto para ensinar, sofre, porque vai doer, você vai chorar, você vai ficar angustiado. Instrui com mansidão os que resistem, por quê? Para que Deus possa dar arrependimento, para que eles conhecerem a verdade, porque não conheceram ainda. E para tornar, despertar, desprendendo eles do laço do diabo em cuja vontade estão presos. Igreja, sabe o que ele está dizendo aqui? Ô Timóteo, tem muitos que vão conhecer, vão entender, vão ouvir o evangelho, mas vão ser enganados pelo diabo. Igreja, o que tem de pessoa enganada pelo diabo, igreja? Mas a pessoa não vê, ele não enxerga. Se Deus chegasse, meus irmãos, precisa de uma visão, de uma revelação, precisa de Deus chegar e falar: meu filho, você foi enganado, meu filho. Isso, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro que muitos iam ser enganados pelo diabo. E ele está dizendo: olha, tem muitos que estão no laço do diabo, a vontade, o desejo deles, eles estão presos na vontade do diabo, e eles têm que tornar a desprender, a ser liberto dos laços do diabo. O que é laço, igreja? Você faz uma armadilha para pegar um passarinho, o laço do passarinheiro, como diz a Bíblia. Ele está preso ali, ó. Pegou ele fica vulnerável. É isso que ele está dizendo. Quando as pessoas estão presas pelo laço do diabo, ele se prendeu no laço do diabo, ele não percebe, meus irmãos. A Bíblia já fala isso, que muitos iam se prender pelas armadilhas do diabo. 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo de número 7.
Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Olha aqui, igreja. Olha aqui para você, o tanto que o diabo é astuto. E olha onde ele está pegando muitos. Por que ele fala para ter bom testemunho para os que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo? Sabe por quê? Porque através da sua fraqueza ou das suas falhas, quando você der legalidade, o diabo vai tomar proveito disso. Vai usar pessoas para te caluniar, para falar mal de você, para levantar contra você. Aí se você não vigiar, a sua natureza te domina e você cai no laço do diabo. Olha para você ver. Sabe quando alguém te calunia, fala mal de você, você vai e dá lugar para a carne? É esse momento mesmo que você cai no laço do diabo. É isso que ele está dizendo aqui. E o diabo, meus irmãos, ele é esperto demais, igreja. Tem muitos achando que o diabo é bobão. O diabo é muito mais inteligente do que você possa imaginar. Ele é tão inteligente que ele enganou a terça parte dos anjos. E não vai enganar o ser humano que é pó, pecador por natureza. Efésios no capítulo 6, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluias! O diabo, meus irmãos, ele vai ser derrotado, ele vai cair, porque você está revestido das armaduras de Deus. Por que tem muitos crentes hoje desviando, fraco na fé, desanimando a igreja? Você olha para ele espiritualmente, ele está sem armadura. O diabo, meus irmãos, ele chega e lança dardos, ele faz o que ele quiser. E só entende essas coisas, meus irmãos, se a pessoa lê a Bíblia, aí ele entende. Também Efésios no capítulo 4, o versículo de número 27, vai dizer assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha aqui, igreja, sabe o que ele está dizendo? Tudo que ele vai falar aqui nos versículos a seguir, a pessoa que faz, ele está dando lugar para o diabo. Olha aqui, igreja, não tem muitos dando lugar para o diabo, e ele está achando, não, meu, eu sou pecador mesmo, que dá lugar para o diabo o quê? Olha aqui, ele está dizendo, não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Quem furta está dando lugar para o diabo. A pessoa que não vigia nas suas palavras, está dando lugar para o diabo. Quem entristece o Espírito Santo, está dando lugar para o diabo. Quem tem ira, lugar para o diabo. Cólera, lugar para o diabo. Gritaria, está dando lugar para o diabo. Blasfêmias, dando lugar para o diabo. Malícia, está dando lugar para o diabo. A pessoa que não perdoa, está dando lugar para o diabo. Aí sabe qual é o evangelho de hoje? Não, irmãos, nós somos pecador mesmo. Não adianta nós fazer nada não. Não adianta você santificar, preparar, não, nós é pecador mesmo, irmãos. Os supostos que pregam a hipergraça de Deus. Jesus é tão bom, ele é tão gracioso, que você pode viver na lama, que você vai entrar no céu do mesmo jeito. E o que diz em Apocalipse? Não entrará nada que contamine na cidade santa. Não vai entrar nada que contamine na cidade santa, igreja. Então nós temos que lutar para que a gente não venha dar lugar para o diabo. Ele fica ao redor de nós ali, ó, ele lança uma seta. De repente ele lança aquele dardo assim, você fica nervoso, irado. Lança outro dardo em você, você começa a ter pensamentos negativos. Ele lança um dardo lá, usando uma pessoa para te tentar, a pessoa chega em você para te tentar e você não sabe que é o diabo. Igreja, o diabo nesses final de tempo ele está tranquilo. Eu imagino o diabo, eu ouvi uma coisa uma vez, eu acho até engraçado e eu acho que é verdade, né? Eu imagino o diabo chegando dentro de uma igreja, sentando no banco ali e assistindo o culto. Ó. Isso parece piada, igreja? Não, não é piada não. O diabo é igual eu falei para vocês, ele não tem a glória de Deus, mas as artimanhas, a esperteza dele, meus irmãos, ele sempre teve. Ele sempre teve. Tem pessoas que acham que Deus não é inteligente e o diabo também não é inteligente. O diabo é bobo. Não, a igreja, ela é muito inteligente. Imagina ele sentando na igreja assistindo o culto. Nossa, que culto abençoado, olha. Que culto bom é esse? Não falou nada de mim.
não falou nada das minhas artimanhas, não falou para as pessoas fugir de perto de mim, não falou para as pessoas tomar cuidado comigo. Nossa, que culto bom é esse? Não tem ninguém me expulsando aqui, tanto de gente endemoniada aqui, não tem ninguém me expulsando de dentro dessa igreja. Meus irmãos, tem igreja que o diabo ele fica pensando assim, amanhã eu sou o primeiro a chegar na igreja. Quando o irmão vai abrir a porta, o diabo é o primeiro a entrar dentro da igreja. Ele fica ali esperando, quem que vai chegar aqui hoje? Irmãos, parece piada, né? Parece ser engraçado isso, mas não é engraçado, meus irmãos. Isso é uma realidade. É uma realidade, igreja. Aí o diabo sobe em cima do altar, fica junto com o pregador ali, cochichando no ouvido dele, olha, fala sobre isso aqui. Aí joga aquela coisa na mente dele e ele vai pregar sobre aquilo. Aí começa a pregar, de igreja, Deus só olha para o nosso coração. Deus não quer saber da sua santidade, não. Deus não está olhando para as suas roupas. Deus não quer saber o que você faz, deixa de fazer, suas palavras, não. Deus é bom demais. Nós fomos salvos pela graça, não tem Deus, não é esse negócio de obras. Para com isso, não. Nós somos salvos mesmo pela... A graça é tão grande, que quanto mais você peca, mais você pula uma fila para ficar na frente dos que vão entrar no céu. Que evangelho é bom esse, igreja? O evangelho desse é tão bom que o diabo fica ali, tranquilo. Olha para você ver, igreja. É uma realidade. Não fala de mim. Fala só de prosperidade. Olha, Deus vai te abençoar. Deus vai abrir as portas. E outra coisa que o diabo ainda fala, não vai esquecer do dízimo das ofertas não, hein? Porque... você está vendo aí, eu estou te dando um carrão, uma casona boa, casa de luxo. Aí você está ganhando seus 20, 30, 40 mil reais, você está vendo? E olha, não prega doutrina aqui não, que o pastor vai tirar você e vai colocar outro, hein? É a igreja. É uma realidade que você vê hoje. Aí você vai pensar, não, isso aí é o ser humano mesmo que tem essas artimanhas aí. O diabo vai ter essa sabedoria. O diabo é muito mais inteligente que o ser humano. E outra coisa, o diabo que dá inteligência para uma pessoa para fazer o mal. É o diabo, igreja. Olha o que diz a Bíblia. João no capítulo 13, versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. O que o texto está falando aqui, igreja? O diabo, ele pôs no coração de Judas para trair Jesus. Olha aqui, igreja. O diabo pode chegar e lançar uma seta no seu coração? Que jeito? Lança uma seta no seu coração, de repente você passa a odiar uma pessoa. O diabo lança um dardo no seu coração. Você quer saber? Vou lá na igreja, nada. Olha quem vai pregar, o presbítero Marcos, piorou. Esse negócio de tomar... Não, vou tomar a ceia, não. O diabo lançando os dardos ali, você não sabe. O diabo pôs no coração de Judas para trair Jesus. Essa seta aqui, o diabo lança a seta ali, aí você não acata, você não vê, o diabo vem e faz o que ele quer, porque ele aproveita o quê? Da fragilidade humana, na sua fraqueza. Por que o diabo teve êxito de entrar no coração de Judas? Sabe por quê, igreja? Porque quando o sacerdote chegou para ele e falou assim, eu até imagino, posso conjecturar aqui, falou assim, Judas, que? É o seguinte, nós quer pegar o seu mestre e prender ele para matar ele. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou... nós quer que você fala para nós aonde que ele está. O horário certo, porque tem que ser longe do povo, porque o povo tem ele como profeta, e se nós pegar ele junto com o povo, vai dar problema. Nós não conseguimos incriminar ele nem nada, nós acusamos ele sempre tem uma palavra para se defender, então aonde ele está, aonde ele vai? E Judas, não, eu não vou fazer isso, eu não vou entregar meu mestre. Aí eu imaginei ele chegando e falando assim, olha, nós te damos 30 moedas de prata. Imagina ele parando, pensando assim, eu acho que eu vou aceitar. Sabe por quê? Porque Judas era avarento, ambicioso, egoísta, mesquinho e pão duro. Tem mais palavra não, né, igreja? Ele era tudo isso. Vou aceitar. Ele falou, olha, é o seguinte, ele costuma ir para o Getsemane e orar. Ele costuma ir para o Getsemane e orar. Então vamos combinar aqui que na hora exata nós vamos junto e eu vou mostrar para vocês aonde ele está. Sabe por que o diabo entrou no coração de Judas? Porque ele deu motivo. Sabe como que o diabo entra no coração de uma pessoa? Quando ele dá motivo, ele dá legalidade para o diabo entrar no coração dele. Ele deu motivo, o diabo entra.
E a pessoa, se não for espiritual, você nunca vai perceber que é uma artimanha do diabo. Ele põe um desejo pecaminoso no seu coração, uma intenção pecaminosa. Ele coloca tudo isso. Ele engana a pessoa achando que Deus vai me salvar na última hora. Deus vai te salvar na última hora, viu? Pode viver a sua vida aí. Pode ficar tranquilo que na última hora você pediu perdão, você está subindo para o céu. Engano do diabo. Seguinte, hein? Você tem Deus no seu coração? Tem. Eu tenho. Tem Deus no meu coração? Então, isso é que importa. Não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso tomar a Santa Ceia. Eu não preciso de nada disso. Não preciso estar em comunhão na igreja. Não, fica tranquilo, você vai para o céu, viu? Fica tranquilo aí. A pessoa ele não percebe que é o diabo que entrou no coração dele e lançou aqueles dardos ali. Já que vocês viram o pastor lá? Esse pastor aí não é bom não. A pessoa muda de igreja e vai para outra. Mas esse pastor aí, você viu dele também? Esse pastor, esses obreiros da igreja? Aí a pessoa sai e vai para outra igreja. Aí você está vendo o tanto que os irmãos têm defeito aí nessa igreja? Olha o tanto de defeito que tem. Você vai ficar nessa igreja? Aí a pessoa sai da igreja e vai para outra. Aí o diabo vai e inventa mais uma coisa. Aí a pessoa passa para 30, 40 igrejas até ele desviar e não parar em igreja nenhuma. A pessoa que não para em nenhuma igreja, o problema não está na igreja, está na vida dele, que não muda de vida. E só fica olhando o defeito dos outros. O diabo, meus irmãos, ele fala assim, olha, é o seguinte, hein, você vai para a igreja, não vai para glorificar a Deus não, hein. Aí a pessoa presta atenção, o diabo lança, ó lá, você viu a irmã? Você viu o outro irmão? Você viu o que ele fez? Você viu o que a irmã fez? Irmãos, a pessoa não analisa que é o diabo, igreja. O diabo ele tem as artimanhas dele para fazer o quê? A pessoa nunca sair do lugar na vida espiritual. Lucas no capítulo 8, versículo 12. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salve crendo. Olha aqui, igreja. Sabe o que Jesus está dizendo nessa parábola? Sabe o que ele está dizendo? A semente é o evangelho. A pessoa ouve o evangelho, aí sabe o que o diabo faz? Ele tira do coração da pessoa aquela palavra para que ele não se salve crendo. Agora presta atenção, como que o diabo faz isso? Sabe o que ele faz? Você ouve a palavra, você entende. Aí ele vem e consegue apagar da sua memória. Você não lembra mais. É o diabo. Nossa, será que eu tenho a mente fraca? Não. A Bíblia deixa bem claro. O que é tirar do coração? As suas lembranças. A gente não tem lembrança, você não fica lembrando de uma mensagem, de um louvor, você lembra de coisas boas. Mas por que muitas das vezes você não lembra da pregação que foi pregada depois, no outro dia, você nem lembra da pregação? Interessante, né? Você pensa, eu devo ter a mente fraca. Não, é que o diabo veio e tirou do seu coração a palavra que você ouviu para que você não se salve crendo. Vem ouvir, se arrepender dos seus pecados, servir a Deus. O diabo saiu da igreja e já começa o processo já. No outro dia, irmão, qual foi o versículo da mensagem que o irmão pregou? Irmão, eu não sei nem o versículo. O que ele pregou? Eu não sei não, acho que ele pregou sobre o diabo mesmo. Você nem sabe, mas foi o diabo que entrou na sua mente, no seu coração e arrancou do seu coração o que você ouviu, para que você não se salve crendo e se arrependa dos seus pecados. Igreja, o diabo é o nosso adversário. O diabo é adversário do ser humano e ele quer levar as pessoas para o inferno. Os que foram enganados por religião, igreja, nunca vai entender o que eu preguei aqui hoje. Nunca vai entender. A religião ensina que todo mundo vai para o céu. Essa religião de hoje é assim. Todo mundo vai para o céu. Morreu, vai para o céu. E nós sabemos que não é assim. Não adianta mentir para as pessoas. Não adianta ser aplaudido, todo mundo gostar de você. E naquele último dia você vê você mesmo indo para o inferno e vendo muitos no inferno por culpa sua. Não adianta, igreja. É melhor você ser amigo de Jesus do que ter muitos amigos que você está levando para o inferno. Não adianta nada. É melhor você fazer a vontade de Deus. Amém, igreja? O diabo é o seu adversário. Não é eu, não é o irmão e nem outro. O diabo é o seu adversário. Lembra disso, igreja? O diabo que quer te levar para o inferno, o diabo que quer te matar, o diabo que usa a testemunha dele contra você. Então, a nossa guerra é contra o diabo, contra os demônios. Amém, igreja? Pode louvar a Deus com as palmas. Aleluia! Oricândalas, aleluia! Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar a Deus.